Você acha que se o brasileiro vivesse o dia típico do uruguaio, ele não ia cair em depressão? Eu acho que muitos brasileiros não aguentariam. Não é? Exatamente, porque o uruguaio, ele é mais contemplativo, assim, a vida aqui é mais contemplativa. Você sai, às vezes, do trabalho e vai olhar o pôr do sol na praia, por exemplo, e depois volta ao trabalho, é uma coisa que eu faço às vezes. Ou você, digamos, está passeando pela Rambla, né, pelas ruas que beiram a praia, e tá olhando o pôr do sol, tá olhando, tipo, a praia, tá, tipo, tomando um mate com os amigos, é uma coisa que é normal deles. Eu conheço É, amigos meus de São Paulo que não conseguiriam viver essa vida. sim, o que me parece, assim, é porque essa contemplação deles, eles estão acostumados a estarem de bem sem estar fazendo algo especial, ou estando ostentando, ou andando com um carrão, ou vivendo a vida louca. A vida deles é simples, e uma coisa que eu percebo, assim, por exemplo, ontem mesmo, no final do dia, domingo, né, tinha muito, sempre tem na grama, perto da Rambla, muita gente que se junta, não fica no celular, fica conversando entre amigos, como você falou, olhando para o mar, olhando, curtindo o final do dia, o sol ali e tal. É uma simplicidade que eu não sei se o brasileiro estaria contente com isso. A impressão que eu tenho, um dos problemas hoje no Brasil hoje em dia é que se a pessoa, ela acha assim, se não tiver um carrão, não for influencer, e as pessoas não acharem que eu sou o máximo, eu não tive sucesso na vida. E o uruguaio, ele nem almeja isso. O uruguaio já, ele está contente, de certa maneira, com a limitação da vida dele, com as poucas coisas, e pegar aquele ônibus da década de 80 lá para casa dele, lá, ele está de boa, assim. Talvez Sim, por ser mais limitado, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa coisa assim, de estar contente. Posso estar isso pirando. existe. Isso existe. Também existem uns que, tipo, não estão contentes com essa limitação, que querem sair. Eu entendo. É difícil também a gente. É difícil a gente julgar, porque eu falo por mim, por exemplo. Eu vivi em São Paulo. Para Uhum. mim, a minha vida era acordar, por exemplo, sei lá, às 8 horas da manhã para pegar um ônibus lotado para ir até uma estação de trem ou de metrô, e de lá pegar um metrô e depois de 2 horas, 1 hora e meia, chegar no meu trabalho, começar a trabalhar e sair, tipo, fazer o caminho reverso de volta. Então, o meu normal era ver, digamos, num dia, provavelmente mais gente que tem em Montevidéu inteiro. Ah, com certeza. Porque, enfim. E, e para eles, assim, aqui é muito pacato. Para eles você sempre faz as mesmas coisas nos mesmos lugares, das mesmas formas e tudo mais. Além do mais, em geral, o Uruguai não gosta muito de mudança. Então, Fato. se você tem um lugar novo, por exemplo, demora um tempo até aquilo ali ganhar atração, porque eles ficam sempre nos mesmos lugares, sempre nos mesmos caminhos, os mesmos amigos, tudo mais. Teve até uma coisa engraçada que um uruguaio comentou comigo que falou: nós uruguaios não sabemos fazer amigos, porque a gente tem amigo desde quando a gente é criança até a vida do adulto. Então a gente nunca tem que fazer um esforço para ser amigo de ninguém, porque os nossos amigos eles vão desde a infância até a idade adulta. Então Verdade. a gente não sabe, tipo, chegar numa pessoa nova e falar, vou ser amigo dessa pessoa, porque a gente nunca teve que fazer isso na vida. Interessante mesmo. Mas essa E eu coisa que você falou do sinto. êxodo, né? Acho que você falou um pouco do pessoal ver a limitação do Uruguai e fazer o êxodo, que também acontece, né? E eu estava meditando sobre isso porque eu vejo muita criança na rua, eu vejo muita família, né? É claro que a minha percepção não é uma estatística científica, estou vendo o que eu vejo no dia a dia andando nas ruas. Mas me parece o seguinte: os caras têm uma educação acima da média, a maior parte Isso deles sim. falam duas línguas. Você tem 20 anos de idade, você prefere trabalhar por um salário mínimo no Uruguai, com aquela coisa limitada, ou você quer ir para o Brasil, com um mercado muito maior, você falando duas, três línguas, ou Europa, ou Estados Unidos até. Porque os caras têm a cultura para se adequar para a Europa e Estados Unidos. E o Brasil. Uhum. Então, eu consigo, eu entendo esse lado, você fala assim, é pequeno, tanto que eu acho que o Uruguai ele é bom para famílias, para o brasileiro, meus filhos vão crescer aonde? É um ótimo lugar para você ter família, a impressão que eu tenho. Agora, se for Sim. solteiro, será que seria uma coisa boa e tal? Será que teria agito e tal? E embora também, se você é solteiro e quer ter família, eu acho que o Uruguai é muito bom. Porque a impressão que eu tenho é que as mulheres querem ter famílias aqui, né? Que é uma coisa que nem todo lugar tem mais, né?
Parcialmente, assim, a minha percepção é um pouco diferente, assim. Eu vejo que tem mulheres que querem ter famílias, tem mulheres que não querem ter famílias, mas em geral eu vejo que muitas mulheres aqui no Uruguai, elas querem ter uma vida mais independente, não tanto relacionadas à família, assim. Uhum. Então, assim, essa é uma coisa que as mulheres uruguaias, elas querem ser um pouco mais independentes. E, assim, existe também uma certo atrito aí, porque, em geral, o uruguaio homem é um pouco machista. É Então, possível. existe aí um atrito entre, tipo, esse machismo inerente do homem uruguaio e um feminismo que tenta, tipo, combater isso, às vezes mais do que deveria. Uhum. É uma percepção. Isso daí é extremamente arriscado de falar, porque, enfim, eu sou um O que brasileiro eu que está falei é morando. isso que eu vou falar mesmo, porque é uma percepção Uhum. psicológica, É, né? exatamente, é uma percepção minha. Eu sou um brasileiro que mora no Uruguai que, tipo, percebo que existe um movimento feminista muito mais forte no Uruguai do que movimento feminista no Brasil, por exemplo. Sem O dúvida. que pode ser uma coisa boa, Uhum. pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas assim, o Uruguai ele não tem um crescimento populacional desde décadas, assim. Então você vê que as famílias, ou elas não têm muitos filhos, ou elas têm muitos filhos e os filhos vão embora. E a gente conhece, pelo menos, aí, 4 amigos nossos. O meu professor de windsurf é um exemplo. O meu primeiro professor de windsurf ele foi para Espanha. E a Uhum. gente conhece várias outras pessoas também que a gente conheceu, fez amizade, e depois eles falaram: ah, tô indo embora para o México, tô indo embora para Espanha, tô indo embora para, Isso, tipo. sim. Então é muito mais comum você ver as pessoas falando aqui: ah, eu vou me embora desse país. E daqui a 2 meses elas falam: eu estou indo embora desse país. Que é uma coisa que é diferente do Brasil também. Você fala no Brasil, vou me embora desse país, passa 10 anos, a pessoa fala assim, não, um dia eu vou embora desse país. Isso, real, real. Não, porque esse país não tem futuro, quero ir embora desse país. Mas a E, pessoa sempre está lá, isso é verdade. e aqui não, aqui a gente conhece vários amigos já, que a gente, inclusive foi até meio chato, porque a gente fez amizade e de repente eles foram, saíram fora. A gente falou, pô, mas agora que eu fiz amizade com vocês, estão saindo fora. Então É, mas do ponto de vista deles, assim, eu entendo também a tua leitura, porque é como se você tivesse, por exemplo, eu conheço bem o Paraná, que no Paraná, é como se o teu país fosse Curitiba, Ponta Grossa e uma praia no litoral. Seria Punta del Este, Colônia e Sim, Montevidéu. exatamente. A Zona Leste de São Paulo, por exemplo, tem mais gente do que o Uruguai inteiro. Exato. Então, Até é, é, uma vez eu brinquei com um amigo meu que se eu andar 40 quilômetros, eu saio de Montevidéu. E é verdade isso. Tipo, 40 muito. quilômetros era o que eu tinha. 40 quilômetros é que eu andava da minha casa até meu trabalho. Aqui, se eu andar 40 quilômetros, eu tô saindo de Montevidéu. Metade disso eu tô no aeroporto. Então, assim, Não, é exatamente. Então, muito pequeno. eu totalmente entendo que eles, assim, cheguem aos seus 20, 30 anos, vejam o mercado de trabalho, são bilíngues. Ah, eu tô aqui entre Ponta Grossa e Curitiba, uma cidade litoral, acho que eu quero ir para além, né? Claro, né? Uma Sim. experiência e tudo mais, né? Então, Especialmente porque quem viveu numa cidade grande como São Paulo, Curitiba, aham, Montevidéu parece uma cidade do interior. totalmente. Isso, tipo, Não, e é uma cidade interior que é capital mundial ao mesmo tempo. Então, você vê é, gringo, você vê, se tem acesso ao governo rapidamente. Como se fosse uma Brasília que não tem aquela distância tão forte assim entre as pessoas, né? E e a, talvez explique aí por que que muitos uruguaios que não saíram do país, eles têm uma vontade tão grande de sair do país e não gostem tanto do Uruguai. Porque eu vejo muita gente que fala sobre isso, que eu converso muito com pessoas aham, que não saíram daqui, até por causa dos esportes e tudo mais. uhum, Pessoas que querem sair, mas elas pensam que elas vão, por exemplo, digamos, para morar no Rio de Janeiro e vão ter todo esse desembaraço de documentos que o Montevidéu oferece, toda essa proximidade com o governo que o uhum, Montevidéu oferece. E, na verdade, vão chegar no Rio de Janeiro, vão encontrar uma coisa totalmente diferente, com, sei exato, lá, sim, pessoas que são mais simpáticas à primeira vista do que o uruguaio, mas que tem uma ou outra característica que você não vai gostar, ou que vai ter algumas. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, muito do pessoal que morou no Brasil por um tempo, é falar, tipo, nossa, os brasileiros são muito abertos, mas mas parece que eles toleram tanta coisa, do tipo, ah, sei lá, tá tendo uma onda de crime na cidade dele, eles falam, ah, não, mas tá tudo isso, bem, isso é pelo menos eu tenho a minha praia, e muitos deles falavam isso, nossa, mas eu acho tão legal, mas eles toleram tanta coisa. exatamente isso. O pessoal fala, por exemplo, que tem uma imagem que o Uruguai